nome do Senhor. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. A minha glória é fazer isso contigo. Que diminua eu, para que tu cresças, Senhor.
seremos mais que vencedores. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos. Podeis assentar, queridos. Nosso pastor Luiz vai estar trazendo a mensagem. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos felizes. Estamos tendo a oportunidade de retornar ao santuário. Mais um momento de culto, de louvor, adoração ao Senhor. Depois de 6 meses e 8 dias, no dia em que encerramos aqui as atividades por conta da pandemia, estamos retornando ao templo para louvarmos ao Senhor. É motivo de alegria, é motivo de celebração, é motivo de rendermos a nossa gratidão ao Senhor. Podemos dizer que mesmo em meio à pandemia, podemos falar como favor do servo do Senhor passado. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Queridos, eu sei que não temos necessidade de falar para os irmãos, mas segundo as recomendações da Secretaria de Saúde, é importante observarmos aí o distanciamento social que os irmãos estão fazendo. Estamos aqui preparados para medir a temperatura dos irmãos no cheiro do templo. Nós temos álcool em gel, né? E todos os irmãos estão aí de máscara, né? Nós estamos felizes. Queridos, eu quero, num primeiro momento, antes de ler a palavra, eu estive fora por alguns dias, como essa vida dos irmãos, e a igreja ficou aqui, os irmãos trabalharam aqui, fazendo as lives, atendendo, cultuando ao Senhor, atendendo às necessidades da igreja. Eu quero reconhecer aqui a minha gratidão ao trabalho dos irmãos, especialmente aqueles irmãos que gastaram tempo para vir ao templo para fazerem as lives, né? Isso engrandece o nome do Senhor. Estou extremamente agradecido a todos os irmãos, as orações que os irmãos fizeram enquanto estávamos fora. Eu acredito que continuam fazendo. Nesses dias, o Senhor, eu posso dizer, o Senhor nos abençoe. Nesses dias que estivemos fora, né, atendendo aí o nosso filho lá no Noroeste, por conta de uma patologia que vem enfrentando desde janeiro, podemos dizer que o Senhor colocou a mão, estamos aí na guarda da vitória completa. Por fé nós já recebemos. Por fé, a cura já se estabeleceu, por fé, a vitória já se estabeleceu. Não é? E eu creio nisso e eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos todos que estão conosco nesta batalha. Não é? Queridos, eu quero nesta noite pensar com vocês algumas coisas sobre como devemos nos comportar diante de tanta dificuldade, diante de tanta luta pelas quais temos passado. Eu quero que você ouça a palavra do Senhor que está registrada no Salmo número 34. Eu vou ler 3 versículos, eu vou me reportar sobre os 22 versículos do Salmo, mas eu quero pensar com você nesta noite, fazendo a leitura primeiramente de 3 versículos. Por favor, coloque-se em pé, né? Aos irmãos que estão em casa, nos assistindo, por favor, se puderem acompanhar a leitura, né? Reverentemente, porque aqui no templo ou lá em casa estamos em culto, estamos cultuando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmos 34, versículos 1, 2 e 3, fala o seguinte: louvarei
ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Amém? Queridos, eu sei que podem se sentar. Eu sei que nós estamos passando aí por momentos difíceis, né? Em todas as áreas, em várias áreas da nossa vida, e eu sei que esses momentos têm nos inquietado, têm nos entristecido, têm trazido de certa forma um desconforto em alguns momentos, por conta das preocupações, das inquietações oriundas principalmente nesse momento de pandemia. Não vamos falar sobre pandemia, porque para mim o Senhor está no controle desta pandemia. O Deus dos exércitos, o Deus que nos sara, o Deus que exerce toda a autoridade, está no controle da pandemia. E nós, seus servos, temos uma promessa: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará. Eu creio nisso. E se chegar, o Senhor nos alcançará primeiro. Eu creio nessa palavra. Eu creio no que a Bíblia diz. Queridos, a Bíblia fala de como devemos nos comportar. E eu poderia dizer aos irmãos, ela nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Qualquer assunto, qualquer situação, se nós olharmos para a Bíblia, nós encontramos na Bíblia uma resposta, uma direção, uma orientação. Eu quero pensar com você, olhando para esse salmo, né? Eu quero pensar com você sobre o seguinte tema: a humildade gera um coração grato. Olha o que eu disse: a humildade gera um coração grato. Eu penso que quando nós olhamos para a vida de Davi, especialmente Davi que escreveu esse salmo, e tantos outros, né, mais de 70, nós encontramos em Davi um homem valente, um homem guerreiro, um homem determinado, um homem comprometido com a verdade, comprometido com os princípios da palavra, um homem temente a Deus, um homem falho, um homem pecador, mas sobretudo um homem humilde e que sabia compreender os momentos mais adversos de sua vida. E muitas pessoas olham para Davi e num primeiro momento colocam Davi como aquele homem que pecou, aquele homem que infringiu princípios e etc e tal, e aí entra na questão do relacionamento que ele teve com Betseba, com o filho que ele teve, com a morte, a cumplicidade na morte do marido daquela mulher, etc. Mas eu penso, queridos, que Davi, a respeito de tudo isso, Davi era um homem que amava a Deus. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque Davi não pecava, não porque Davi não era comprometido com as coisas de Deus. Davi era um homem comprometido com Deus porque fora Deus quem o escolheu para governar o seu povo. Saul era um homem segundo o coração dos homens, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi tinha um compromisso muito sério com Deus. Davi, ele entendia que Deus estava no controle de sua vida. Tanto isso é verdade que mesmo depois de ter sido ungido rei por Samuel, Davi recusou-se a interferir no governo
de Saul, porque ele sabia que no momento certo Deus estaria dirigindo as coisas, estaria orientando as coisas. Então Davi, mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta limitação, Davi era um homem humilde. E se nós olharmos para alguns salmos, nós percebemos que Davi reconhecia a sua miserabilidade. Davi reconhecia que ele era e necessitava da graça e da misericórdia de Deus. É por isso que eu coloquei esse tema: a humildade gera um coração grato. Agora, queridos, para entender, e nós lemos o Salmo 34, e para entender este salmo com uma clareza melhor, vale a pena nós darmos uma olhada em 1 Samuel, capítulo 21. Não vamos ler, eu vou apenas me reportar sobre, você pode até, de repente, anotar. 1 Samuel, capítulo 21, nós temos aqui a história, uma história um tanto constrangedora de Davi. Foi no momento em que Davi foge de Saul para Gate. Mas antes de ele ir para o rei Abimeleque, ele vai consultar o profeta que estava em Nob, pertinho de Jerusalém. E quando Davi vai conversar com o profeta, a Bíblia diz que no versículo 1 até o versículo 9 de 1 Samuel, nós encontramos Davi indo até o templo e conversa com o profeta. E a Bíblia diz que o profeta, no momento em que ele vê Davi, ele vem ao encontro de Davi tremendo. Não porque ele tinha medo de Davi, é porque ele sabia que entre Davi e o rei existia uma certa animosidade, existia um problema de relacionamento. Saul queria matar Davi, Saul perseguia Davi, porque tinha medo de ter o seu trono usurpado por Davi. Ele tinha medo de perder o seu governo para Davi. E o sacerdote Abimeleque, o rei de Gade, Abimeleque, o sacerdote. Segundo a história, Abimeleque era bisneto de Samuel, do profeta Samuel. E ele vem para Davi com medo. É no momento em que Davi consegue com o profeta duas coisas interessantes. A primeira, Davi consegue alimento para ele e os seus 4 companheiros que não estavam com ele, haviam ficado em um determinado lugar. Tanto que Davi diz para o profeta: os meus moços estão em tal e tal lugar. Não especifica o local, ou não especifica o local. Davi então consegue com o profeta, pede pão, pede alimento. O profeta fala: olha, não tenho nada, eu tenho apenas aqui os pães da proposição, os pães que foram trocados, porque de 8 em 8 dias, ou cada sábado, os pães do altar eram trocados, eram colocados pães novos sobre o altar. E o profeta, os sacerdotes, eram os únicos que podiam comer do pão da proposição. Mas o profeta disse: não temos outra coisa, apenas os pães. Se os teus moços não estiverem contaminados, eles poderão então comer. E Davi disse: tudo bem, eu vou levar os pães e etc. Segunda coisa que Davi conseguiu, ele diz ao profeta: eu preciso de uma espada,
Eu deixei a minha espada, eu deixei as minhas armas todas, eu estou aqui vulnerável e eu preciso de alguma coisa. E o profeta diz: olha, também não tenho nenhuma arma para lhe oferecer, mas existe uma espada, a espada que você mesmo usou, a espada de Golias, que está enrolada em um pano junto à escola sacerdotal. Se você quiser essa espada, você pode levar. E Davi então disse assim: se não há outra, essa me serve. E Davi sai de diante do profeta com pães para ele e seus companheiros, e também ele sai da presença do profeta com a arma que ele mesmo usara no dia em que venceu o Golias. Nesse momento, do versículo 10 ao 15 de 1 Samuel, nós encontramos Davi fugindo para Gate, para a presença do rei Arques ou Abimeleque. Gate, irmãos, era a terra natal de um homem chamado Golias. Davi vai exatamente para a terra natal, para a cidade natal do homem que ele venceu algum tempo atrás. E ele então encontra-se agora na cidade, mas o problema é que quando Davi entra em Gate, ele é reconhecido. Davi é reconhecido por um homem que diz assim: este é Davi, um homem do exército de Saul, o chefe dos pastores de ovelhas de Saul. Ele estava preso, ou ele estava retirado ali em Gate, possivelmente por conta de alguma patologia, alguma doença, possivelmente até uma lepra. Ele estava ali, e ele então reconhece Davi, e os homens de Gate também reconheceram Davi. Então, para nós entendermos o que o Salmo está querendo dizer, o que Davi está falando nesse Salmo, nós precisamos entender a história. E Davi, porque fora reconhecido, ele então precisou de uma estratégia. Foi um momento em que ele se fingiu de maluco, de louco. Ele babava, ele, com a sua espada, ele riscava os portais da cidade, e ele tornou-se um homem naquele momento amalucado. E as pessoas então: vocês precisam trazer mais um. E aí a história continua, e Davi então foge daquele lugar e vai em direção à caverna de Adulão, aonde ele fez, daquela caverna, o seu forte. Foi ali na caverna de Adulão que ele preparou um grande exército. Foi ali na caverna de Adulão que as pessoas com problemas, com dificuldades, a sua própria família vieram para estar com ele, e ali ele ficou por uma temporada, e a história continua. Agora, irmãos, olhando para o Salmo, Davi, neste Salmo, Salmo 34, a primeira coisa que eu quero ver com os irmãos sobre este Salmo e sobre o princípio da humildade é que Davi reconhece os feitos do Senhor, e ele diz assim na palavra: louvarei ao Senhor em todo o tempo,
e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os aflitos o ouvirão e se alegrarão. Bendizei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Primeira coisa que Davi faz, ele declara os feitos do Senhor, ele se alegra em Deus, ele regozija-se em Deus. Por quê? Porque ele sabe, ele tinha uma experiência de livramento, uma experiência de proteção, uma experiência de vitória na sua vida. E Davi estava se recordando aquele momento em que ele foi para o profeta, que ele foge de Saul, que ele vai para Gate, e diante de Abimeleque, o rei, que o expulsa da cidade. Então ele vê Deus agindo na sua vida. Então percebe, queridos, que Davi, ele tem um sentimento, ele tem um comportamento de gratidão no seu coração, pelo fato de Deus ter livrado, pelo fato de Deus ter agido na sua vida, pelo fato de Deus ter devolvido a ele aquilo que de fato ele precisava. Percebe que quando ele vence Golias, a arma fora levada como troféu para o templo, mas de repente a arma do seu, a arma que permite Davi vencer o seu opositor, a arma do seu opositor volta para as suas mãos, para que ele possa continuar lutando, batalhando em prol do reino do Senhor. Então Davi reconhece os feitos do Senhor, Davi regozija-se em Deus, Davi alegra-se em Deus, não porque as coisas estavam bem, mas porque na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora do problema, na hora da batalha, o Senhor esteve com ele. Esse, amados, deve ser o nosso comportamento. Devemos nos gloriar em Deus. Temos passado por lutas, temos passado por batalhas, por momentos de tristeza, de angústia, mas o Senhor está conosco em todos os momentos, e o nosso comportamento deve ser um comportamento de louvá-lo e exaltá-lo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Vamos nos alegrar no Senhor, vamos reconhecer os feitos do Senhor. Então eles mostram que Deus precisa ser louvado, e nós devemos ter esse coração grato, esse coração sensível ao que Deus tem feito. No segundo momento, queridos, no versículo 4, 6 e 7, nós percebemos que o salmista apresenta um Deus que ouve as suas orações, um Deus que ouve as nossas orações. Olha o que diz a palavra do Senhor: busquei ao Senhor, versículo 4, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Queridos, eu quero que você entenda que Deus é o Deus que está com você todos os momentos da tua vida, na luta, na dificuldade, na alegria, na bonança, o Senhor está com você. E o salmista diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O versículo 6 diz assim: clamou este pobre, mais uma vez reconhecendo o seu estado de miserabilidade, o seu estado de pecador. Ele diz: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as suas angústias. Eu quero dizer aos amados que eu e você temos passado por lutas, batalhas, guerras, angústias, tribulações, mas eu quero dizer também que o nosso Deus, a quem servimos, é o Deus que ouve a nossa oração, é o Deus que responde a nossa oração. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu, livrou de todas as suas angústias. E aí ele diz assim, no versículo 7, diz assim: o anjo do Senhor
acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aleluia. Você já pensou que é isso, querido? Você já pensou você ter a oportunidade que teve Davi de apresentar o Senhor, aquele que cuida de você, aquele que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Querido, não esqueça daquilo, que o anjo do Senhor está com você. Não em alguns momentos, mas em todos os momentos da vida. E o salmista tem essa experiência de dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Aleluia. O inimigo, com suas artimanhas, com suas ciladas, ele está depois do anjo. Então, para chegar até nós, ele precisa passar pelo anjo. E eu digo a você com toda certeza: o diabo não passa pelo anjo do Senhor, que protege e cuida dos seus filhos. Então o salmista estava vivendo essa experiência. Ele diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e os livra. Também o versículo, no terceiro momento, os versículos 15, 16, 17 e 18, o salmista apresenta um Deus que é presente. Ele mostra a presença de Deus. E Deus, por estar presente em todos os momentos, Ele não nos perde de vista. O Jorge pode estar em qualquer lugar desta cidade, na rua, em casa, no trabalho. Os olhos do Senhor estão sobre o Jorge, sobre a Inês. A Edilene pode estar em qualquer lugar, os olhos do Senhor acampam-se sobre você. Aleluia. É assim que funciona, é assim que Deus age. E o salmista diz assim, os versículos 15, 16 e 17, e também 18: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: não adianta eu orar, não adianta pedir a Deus, eu já pedi tudo e Deus não respondeu? A Bíblia diz o contrário. O salmista estava falando de experiência própria, ele estava falando de um relacionamento que ele tinha com Deus, de uma experiência que ele vivera com o Senhor. Olha o que ele diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, livra-os de todas as suas angústias. Você reconhece isso? Será que é possível reconhecermos que Deus é aquele Deus que está cuidando de nós? Olha o que o salmista diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor. Querido, o Senhor está perto de você. Neste momento nós, como homens, mulheres, homens em sentido genérico, estamos vivendo um distanciamento. Estamos sendo obrigados a ficar, a sentar 2 metros de distância um do outro, 1,5 metro. Estamos sendo forçados a não nos cumprimentar com um abraço, com um aperto de mão. Está tudo certo. Mas eu quero dizer para você que Deus jamais se distancia de nós. Deus jamais vai se distanciar de você. Quanto mais somos forçados a vivermos longe um do outro, mais perto de Deus devemos nos aproximar.
E a Bíblia diz: achegai-vos, portanto, a Deus, e Ele se achegará a vós. Aproxime-se de Deus. Entenda que o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado, daquele que tem o coração contrito. E num quarto momento, a Bíblia vai nos levar a pensar sobre o que Deus quer de nós. Aqui o salmista apresenta um Deus que protege, e ele espera que eu confie nele, ao ponto de ele me proteger. Os versículos 19, ou do versículo 19 ao 22, muitas são as aflições dos justos. É isso que estamos vivendo nesses dias. Esta é a batalha. Estamos passando por momentos difíceis, e a Bíblia diz, o salmista disse: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. Você está ligado aqui? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A malícia matará o inimigo, os que aborrecem o justo serão punidos. Está complicado. O Senhor resgata a vida dos seus servos, nenhum dos que nele confiam será condenado. Aleluias. Olha o que Deus está nos prometendo aqui, queridos. É claro que nós podemos aplicar, fazer a aplicação, principalmente nesses últimos versículos aqui, até sobre o Messias, sobre a cruz, sobre quando os algozes de Jesus foram para quebrar as pernas de Jesus e tal, mas não é esse o nosso assunto aqui, né? Mas o salmista está dizendo aqui: a malícia matará o ímpio, os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Você entende isso? Que o Senhor tem você na sua mão, que o Senhor tem você sob a sua proteção. Pode o mundo se levantar, pode o inferno se debater, mas a Bíblia diz que da mão de Deus ninguém tira o sucesso. Você está na mão de Deus. Você pode dizer amém? Você está na mão de Deus. E a Bíblia diz assim: o Senhor resgata a vida dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. E aí nós olhamos para Paulo, né? Lá na carta aos Romanos diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Devemos ter um coração grato, queridos. Devemos ser humildes ao ponto de adorar a Deus e de desejar transmitir aquilo que Deus tem feito por nós. O salmista faz isso. Ele se alegra e ele diz: Senhor, vai comigo. Eu tenho motivos para celebrar, eu tenho motivos para adorar. O Senhor me livrou do rei Acas, o Senhor me livrou de Saul, o Senhor me livrou de vários perigos. Vamos louvar a Deus por isso. Eu quero dizer a você: o Senhor tem nos livrado desta pandemia, nesse momento de pandemia. O Senhor tem sustentado, o Senhor tem provido, o Senhor é o Deus que nos sara, o Senhor é o Deus que trabalha, o Senhor é o Deus que cuida de nós. Temos motivos para adorar, temos motivos para celebrar, temos motivos para dizer: Deus, tu mereces o meu louvor. Agora, para procedermos dessa forma, precisamos naturalmente ser humildes e reconhecer que Deus tem provido, que Deus tem nos sustentado, que Deus tem estado ao nosso lado, que o anjo do Senhor está acampado. Os olhos do Senhor não estão tapados, a mão não está encolhida.
Ele tem você sob sua proteção, querido. A igreja, não vou me referir naturalmente apenas à nossa comunidade, mas a igreja, no contexto geral, a igreja corpo de Cristo, ela tem a proteção de Deus. A igreja tem a direção de Deus, a orientação de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel. Então não importa a luta, a batalha, a dificuldade, existe momento de choro, existe, não estamos isentos, não estamos imunes, né, aos problemas. O próprio Senhor Jesus disse assim: ei, no mundo você vai ter aflição, mas você precisa ter bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O mundo está vencido. Nós precisamos da graça de Deus para ultrapassarmos as barreiras. Precisamos da graça de Deus para vencermos as lutas, as dificuldades. Você reconhece isso, querido? Será que temos a humildade suficiente para reconhecer? Eu muitas vezes, durante esse período, esses 6 meses, que permanecemos sem cultos presenciais, eu diariamente orava pelos irmãos e pensava na situação de cada um. Eu lembro, o irmão Jorge está aqui, irmão Inês. Os irmãos trabalham com sorvete, e está proibido até, né, o comércio ali. Aí veio o frio, e eu muitas vezes orava a Deus: Deus tem misericórdia, abre as portas. E eu posso dizer, foi luta, irmão Jorge, foi luta, irmão Inês, foi luta, pastor Elias, foi, mas o Senhor esteve conosco, o Senhor supriu. Eu tenho dito aos irmãos, já disse N vezes aqui, como homens de Deus, mulheres de Deus, não temos tudo o que queremos, mas temos tudo o que precisamos, porque a misericórdia de Deus se renova cada manhã, a graça de Deus, a unção de Deus, a vitória do Senhor. Por isso nós precisamos ser humildes e reconhecer e dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Na luta, na dificuldade, na adversidade, na doença, o Senhor está conosco. Eu lembro que num domingo aqui, quando os irmãos estavam fazendo a live, eu estava na casa do meu filho, e justo naquele momento, meu filho estava com a esposa no banheiro aos gritos, aos berros. Pastora Fátima na sala com as crianças, e eu fui para o quarto e comecei a gritar com eles. E eu disse: Deus, a igreja está lá, e eu preciso da tua misericórdia aqui também. E quando terminou a live, quando terminamos aquele momento, o Júnior já havia se recuperado, já estava mais calmo, já estava melhor, e passou aquela noite bem para a glória do céu. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que eu tenho e os livra à luz. Eu creio na presença, eu creio na graça, eu creio na unção. Por isso eu tenho motivos para louvar, eu tenho motivos para agradecer ao Senhor. A humildade gera coração grato. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Com os teus olhos fechados agora, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Você que está aqui no templo, você que está em casa, você que está certamente vendo a live, mas eu acredito que você está participando também. Eu quero que você nesse momento volte o teu coração, o teu pensamento ao Senhor, e diga para o Senhor que você o ama e que tudo que tem acontecido com você, o Senhor está no controle de todas as coisas. Por mais difíceis que sejam as situações, o Senhor está conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. A mão de Deus está lá. O olhar de Deus está sobre nossa vida. Eu quero que você nesta hora olhe para o Senhor, aquele que proporcionou a Davi a vitória, mesmo diante do
do seu inimigo, mesmo diante de um rei que o expulsa da cidade. Mas o Senhor esteve com ele e o dirige para um lugar forte, o dirige para um lugar de segurança. Eu quero nessa hora orar por você, e a minha expectativa é que você nesta hora faça o que diz a palavra do Senhor, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Lança sobre o Senhor agora, presente ao Senhor a tua necessidade, a tua luta. Eu tenho certeza que o Senhor virá te encontro, porque ele é fiel. Querido Espírito Santo, nós oramos agora para que o Senhor continue falando ao nosso coração. Eu oro para que o Senhor olhe para cada irmã que está aqui no templo, aqueles que estão em casa, aqueles que estão, Senhor Deus, vendo esta live, que estão participando. Eu oro para que o Senhor nos abençoe, eu oro para que o Senhor estabeleça na vida de cada um a tua graça, a tua vitória. Eu oro para que o Senhor entre com a provisão de cura, com a provisão de libertação. Eu oro para que o Senhor entre, Senhor, com a bênção, a paz, a unção, a graça. Meu Deus, que toda ansiedade, que toda perturbação, que todo desconforto, Senhor, seja de que ordem for, o Senhor possa remover agora, porque o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que faz milagres, e nós cremos na veracidade da tua palavra. Por isso eu quero abençoar cada irmão que aqui está, cada irmão que está, ó Deus eterno, nos ouvindo e vendo nesta hora. Eu oro para que seja sobre cada vida a tua bênção, eu oro para que seja sobre cada lar a tua bênção. Eu quero profetizar no nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero profetizar a vitória na vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Oramos com louvor, oramos com gratidão, porque o Senhor é o nosso refúgio, é o socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o Senhor.
Deus de aliança, Deus de promessa, e quer fazer conosco uma dança de Deus. Pergunta é: estamos aliançados com Ele? Estamos comprometidos com Ele? Ele é um Deus de promessa. E a promessa de Deus é tipo assim: Alessandra, nunca te deixarei, nem jamais te abandonarei. Nunca mais. Estamos aliançados? O Senhor trabalha em nosso favor. Estamos louvando a Deus por esse momento. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, especialmente aqueles que estão nos acompanhando. Quero dizer que você que mora aqui em Araucária, se você quiser nos visitar, eu vou deixar aqui o nosso telefone e você poderá entrar em contato conosco por telefone durante a semana. Nós estaremos agendando, estaremos colocando o teu nome na lista, porque nós temos um número limitado de pessoas para o culto presencial. Nós estamos podendo usar, segundo o decreto municipal do governo estadual, 30% do nosso espaço. Então hoje nós estamos retornando às nossas atividades presenciais aos domingos à noite. E se você quiser nos visitar, se você quiser cultuar a Deus conosco, você a partir de amanhã poderá entrar em contato conosco, dando seu nome para o próximo culto, né? O próximo culto domingo será um culto de Santa Ceia, primeiro domingo do mês de outubro. Então você poderá estar conosco se assim desejar. Nosso telefone para contato é 999820401, 999820401. Tá? Você poderá nos contatar dando o seu nome. Nós estaremos então anotando que você poderá estar conosco. Nós temos aqui todas as normas, estamos cumprindo, desde os banheiros, né? Nós temos álcool em gel, nós temos distanciamento, nós temos uma pessoa que está na porta para medir aí a sua temperatura. Não pode ficar tranquilo, porque os cuidados estão sendo tomados, né? Eu acredito que alguns irmãos que estão hoje, no momento em que preenchemos a dos 30%, nós vamos começar a avisar os irmãos para ficarem em casa, né? Mas no primeiro momento, crianças até 10, 12 anos devem permanecer em suas casas, se for possível, e pessoas acima de 60 anos com alguma morbidade devem também permanecer em suas casas, participando, assistindo através da live. Deus nos abençoe, Deus faça resplandecer sobre você o seu rosto. Eu quero orar, encerrando nossa live no nome de Jesus. Pai querido, quero te louvar por este momento, te louvar por este culto que tivemos, que foi transmitido por aquelas pessoas que estão sendo alcançadas. Eu oro para que o Senhor dê a cada um de nós uma semana abençoada, uma semana de êxito, e que a graça, a unção, a capacitação do Senhor esteja sobre cada vida, no nome de Jesus. Deus os abençoe.